verbo to have. O verbo to have, gente, ele funciona como o verbo to be, ele funciona como to be, ser, estar, como auxiliar e como principal. O verbo have também é. O verbo have ele funciona como auxiliar, mas quando a gente vai usar aquele tempo que eu já falei, o present perfect, certo? Então, e ele vai ter uma função maior como o verbo ter mesmo. Ter e outros significados que nós vamos ver para frente aí. Vamos lá. Verbo to have, ter, e com principal e auxiliar também. Vamos lá. Primeiro a gente apresenta como praxe a conjugação em todos os tempos. Present, simple past, present perfect, present continuous. E os demais a gente vai... Tem aí o nosso alvozinho, né? Esse alvo vai dizer que nós vamos... Faz parte do nossa meta. Future, conditional present, que é I would have, né? Eu teria, né? Eu teria de viajar. Aí você usa com o que você quiser. Vamos lá. Objeto do curso, básico, estudar o presente, simple past, future, present continuous, present perfect, be going to, e conditional. Já falamos sobre todos esses verbos. Como que ele é apresentado? Ele é apresentado na sua forma base, ou seja, no presente, como have, e na terceira pessoa do singular, como has. É o único verbo que não segue, com exceção do to be também, que não segue nenhuma padrão na forma base, é o has, porque geralmente os verbos eles seguem a forma padrão e nós acrescentamos um S. Então seria has, né? Mas essa é uma exceção, é a única exceção que existe, única exceção mesmo. Em vez de ser has, é has. Aí foi algum linguista lá da época do sei de quando, lá da época de Shakespeare, que adotou esse has aí. No passado, ele é had, e no particípio ele é had. Então, ele, nesse caso aqui, ele tem o mesmo particípio mesmo passado. Então, ele tem have, had, no passado, tive, né? E no particípio também had, tido. Como que eu vou saber quando que ele está no passado ou no particípio? Nós vamos ter que conhecer os contextos para poder saber qual que é o real significado dele. Isso aí não é problema não, que quando a gente estiver estudando, a gente vai, no contato, a gente vai poder entender. E ele, na forma do gerúndio, a gente suprime o e adiciona ing. É o mesmo caso lá do love. Então, terminou em a gente suprime o e acrescenta o ing, que é o tendo, né? Tendo, tido é o particípio. Como que ele é apresentado? Apenas 2 conjugações, gente, facílimo de decorar. Qualquer pessoa que tiver um pouquinho de massa, dá para decorar. I have, you have, we have, you have. Né? Aonde que ele muda? No terceira pessoa do presente, singular do presente. Só aqui. Has. No passado, quantas conjugações? Apenas uma. Então, aqui, eu tenho, né? Você tem, ele e ela tem, nós temos, vocês têm, eles têm. Aqui, eu tive, né? Eu tive, eu tinha. Né? Aí, Flávia, eu tive ou eu tinha? Você vai ver o contexto e na hora de traduzir ou na hora de fazer, você vai entender. Quando o cara falar com você, I had, você já vai pôr na cabeça, ele teve, ele tinha. Não importa muito não, tá? Também é apenas uma conjugação. Apenas uma conjugação. Eu tive, você teve, ela tinha, etc. Futuro. Futuro é a mesma coisa. O futuro não dá nem para falar mais, né? Todas as conjugações coloca o will antes do verbo principal e pronto. E não tem mais o que fazer. Aí, obviamente, já falei também, todos esses eu posso colocar aqui. Ó. I have, você pode colocar também Flávio had, né? Flávio teve. Não precisa de ser o I, né? Eu, né? Pode ser Flávio, né? Pode ser Maria, pode ser João, pode ser Danilo, Danilon, pode ser Homero, Sandra, pode ser quem for. Em vez de você usar o pronome, você usa o nome, que é até o mais correto, porque você está identificando a pessoa.
O present perfect, aqui vai dar um nozinho na cabeça suas, porque o present perfect, como é que ele é formado? É com o presente do verbo have e mais o passado do verbo principal, que no caso aqui é o had, é o have também. E qual que, aliás, não é o passado, é o particípio, né? Então, I have had, porque, como eu falei com vocês, o particípio é had também. Seria alguma coisa para traduzir como eu tenho tido, I have had, eu tenho tido, ele tem tido, ele, ela tem, aqui no caso, como está no presente, I has had, né? Vocês lembrando aqui de cima. E os demais, todos iguais. Então, apenas duas conjugações aqui no present perfect, caso mais tal. Aqui é aquele caso, present continuous, você usa o verbo to be e mais o verbo principal acrescentado de ing. Eu estou tendo, ela está tendo, nós estamos tendo, etc, etc, etc. O futuro, be going to. I am going to have. Eu estou indo ter, eu terei, né? Eu vou ter, ele vai ter, mas também tudo conjugado igual, não tem diferença. O que você muda é o verbo to be, né? Não é o to be going to, o going to vai ser sempre igual, né? Mais o verbo principal, going to have. Você acrescenta o verbo to be e aí estamos conversados. Muito simples também. E aqui eu teria, né? Mesma coisa também, você usa o would have, eu teria, ele teria, nós teríamos. Todos esses tempos, mesma coisa. É uma conjugação só e pronto. Muito facílimo. Como que são as formas dele? Como as formas nos apresentam? A forma afirmativa, no presente, né? I have. You have. E lembrando que quando você fala de presente, terceira pessoa, tem que estar sempre atento, porque sempre tem um S e uma diferençazinha. Tá? Ficar atento. Mas as demais formas são todas iguais. Duas conjugações. Forma contraída, você coloca o apóstrofe, né? Apóstrofo, não sei. Esqueci. I have, I've, you've, it's. Agora, esse it's aqui, vocês lembram lá do to be também, que é it's. Só que esse é it has. É dessa aqui. Aí dá um nozinho também, porque você vai ter que, quando for ler, entender o contexto. Se é ele tem, his, ou x, ou se é ele tem ou ela é. Claro que você, lendo a frase, entendendo a frase, você vai poder entender, mas é igualzinho. A terceira pessoa contraída, ela é igualzinha, tanto no to be como no have. Só que o do have, ele é oriundo da palavra has. E do to be é do it's, do is, ok? É uma informação para que vocês tenham cuidado de observar, mas como é que pode ter a mesma coisa para verbos diferentes? É assim que funciona, não tem como dizer não. Forma negativa, gente. Se eu tenho, I have, eu não tenho. E como eu disse para vocês, a forma negativa existe um verbo auxiliar. I'll do aqui auxiliar. I do have not. You do have not. Eu não tenho. Para dizer eu não tenho, você tem, quando você for usar qualquer verbo, você tem que, no caso, com exceção dos verbos auxiliares, nesse caso aqui eu estou tratando como um verbo principal, I do not have. Eu não tenho. Certo? You do not have. E as formas contraídas, negativas. Aqui é uma forma negativa, né, dizendo que não, né? E aqui a contraída. I don't have. You don't have. She doesn't. Porque o verbo to do, nós vamos ver daqui a pouquinho também ele. Na terceira pessoa, ele é does. Daqui a pouco nós vamos ver. É um pouquinho de nó, muita informação, mas é só para vocês já terem isso aí em mente. É muito comum, todo brasileiro sabe dizer I don't know, eu não sei. É I do not know. Então, eu não tenho, I do not have. Mesma coisa, tá?
I do have not, desculpa. I do have not. Formas interrogativas também. Esse do auxiliar ele é usado para formas negativas e para formas interrogativas. Se você quer perguntar I have, na afirmativa, para você, na negativa, você não faz a inversão do sujeito com o verbo igual faz nos auxiliares, não. Você coloca um auxiliar. O que significa esse do aqui? Nada. Ele não traduz. Do I have? Eu tenho. Do you have? Ele tem. Você tem. Does he, she, it have? Aqui faltou have aqui. Deixa eu até colocar aqui, senão. Has, have, né? Só um minuto que eu vou acertar isso aqui para já ficar ok. Aqui tem uma questão interessante que eu já falei com vocês, mas sempre bom lembrar. Aqui, o have, tecnicamente, seria has. Também é uma informação importante, mas nesse caso, como o verbo que indica a negativa é o do, então o do que está assumindo a terceira pessoa. Fiquem de olho nisso aqui, que a gente vai aprofundar nisso mais na frente também. Por enquanto, ainda não é hora, não. É só para vocês já terem essa noção. Muito importante dar uma lida nesse material de novo, pelo menos nas frases que a gente dá como exemplo, porque realmente é bem importante isso aqui. Marca texto. Porque para dizer que eu tenho, que eu não tenho, nós vamos precisar, né? Isso aí não tem. Só um segundo, eu estou ativando minha caneta aqui. Ok. E na forma, e eu já disse, as formas negativas, você usa a forma interrogativa, você usa o auxiliar do, que não tem tradução. Ele só serve para indicar uma pergunta. Do I have? Eu tenho. Do you have? Você tem. Does he, she, it have? Ele, ela tem. Do we have? Nós temos, né? Perguntando, né? E assim sucessivamente. Vamos lá. É uma liçãozinha um pouco mais complexa. Essa tela, eu sugiro a vocês que deem uma olhada nela. Vai na biblioteca, está lá. Está fácil, né? Verbo to have, só olhar lá que vocês veem. No passado é muito fácil. Passado não tem segredo. Todas as conjugações é só o have, já falei isso lá. E a forma contraída é só você colocar um apóstrofo com D. I'd, you'd, he'd, she'd, we'd, you'd, they'd. Não é they'd, não, é they'd. O D é meio sumidinho, né? Tá? Na forma negativa, também no passado, nós estamos tratando do passado. I, you, he, she, did not have. I did not have. Eu não tive, né? I did. Por quê? Porque did é o passado do verbo do. Nós já vimos isso lá atrás e vamos ver agora quando formos detalhar o verbo to do, tá? I did not have. As formas contraídas é didn't. Did not, didn't. Didn't. Formas interrogativas. Eu já tive. Did I have? Então, lá, vocês verem aqui no presente, do I have. No passado, did I have? Did you have? Did they have? Eles tiveram, né? Passado, eu tive, tiveram, etc, etc, etc. Futuro, muito simples. Will have. Ou have. Forma negativa, will not have. Forma negativa contraída no sujeito, I'll not have. Forma negativa contraída com o advérbio, I won't have. Já falamos sobre as formas contraídas. Nesse caso, ela pode ser contraída com o sujeito ou com o pronome, né? Desculpa, com o sujeito ou com o verbo. I'll aqui está sendo contraído com o sujeito. Aquele caso, né? Flávio, Danilo, né?
indicando o futuro, né? Então, eu não terei, né? Forma negativa você pode também fazer com o will, com o verbo won't have. I, you, he, she, it, will, you, they won't have. Leiam depois para que vocês passem a compreender melhor. Na colocação nas frases, vocês vão ter uma prática, né, mais interessante aí. E as formas negativas, você coloca o will antes do sujeito e o verbo principal. Will I have? You you have? Eu terei? Ele terá? Nós teremos? Etc, etc, etc. Agora, com a ajuda da nossa Júlia, vamos ver algumas frases aí do verbo to have no presente. Vamos, Júlia, por favor? Pode começar? Pode, claro. My sister has a big house. I have a lot of things to do. Do you have a car? They don't have a new dog. Ok, vemos aí 3 frases, né? Aqui, olha, eu falei com vocês que a terceira pessoa é he, she, it, mas aqui ele colocou my sister. Então é he, she, it, as ou my sister, ou Maria, ou Antônio, ou Júlia. Júlia has a big house. Ok? Então, não importa o nome que você vai colocar aqui. Você pode colocar he has a big house. Ele tem uma grande casa. Pode ser ele, pode ser Maria, pode ser Antônia, pode ser João, não importa. I have a lot of things to do. Aqui, gente, vamos já começar a tratar o nosso vocabulário. Né? I have, eu tenho. A lot of. A lot of. Não esqueça essa expressão aqui, a lot of. No português a gente usa também a lot, né? Eu tenho um lote de coisa para fazer, né? Certo? A lot of, muitas. Aquele pessoal mais antigo fala, eu tenho um lote de coisa para fazer. Em inglês é a mesma coisa. A lot of things to do. Things, coisas. E para fazer, to do, né? O verbo do também pode ser fazer, né? Ok? Do you have a car? Então, se eu disser que você tem um carro na afirmativa, you have a car. Se eu quiser perguntar se você tem um carro, eu coloco do. Não serve para nada, só mesmo para indicar que é uma pergunta. A única utilidade dele é essa, ele não tem tradução. Do you have a car? Você tem um carro? Você tem 2 carros? Sei lá. Né? Aqui está dizendo que eles não têm. They don't. Esse don't também aqui é o do not, né? Que também não tem. O do não tem utilidade, ele só indica que é uma negativa. O do auxiliar, ele é para indicar negativa ou pergunta. They don't have a new dog. Por favor, Júlia. I had a cat. Its name was Bob. She had a sister. They had to move. Ela lê muito rápido, né? I had a car. Eu tinha, né, gente? Gente, passado. Atenção. Passado é had. Você vai usar com todos o had com todos os pronomes. Então, eu quero dizer que eu tinha uma irmã. Mas pode dizer também, Júlia tinha uma irmã. No caso aí, né? Ou Maria tinha uma irmã. Eu tinha um gato. O nome dele era Bob, né? Its name, o nome dele, era. Vocês lembram? Nós falamos no was hoje já, né? É o passado do verbo to be. I was, you were, né? São 2 formas que a gente usa do passado do verbo to be. O verbo have é só uma. É só o had. Mas no to be a gente usa 2 formas. Na primeira e na terceira pessoa. Its name, que é a terceira pessoa, o nome dele era Bob. E they had to move. Eles tiveram, né? Eles tiveram que mudar. Move é mover, mudar, tá? Eles tiveram que mudar. Futuro, para acabar. She will have a baby. Will she have a baby? Will you have enough patience to do this? Ok, 3 frasezinhas bastante simples, né? She will have. Will have, gente, viu o will,
vou nem falar isso mais não, porque eu já falei 1000 vezes. Will have, terá, né? She, ela, terá. A baby, né? Nós mesmos usamos o termo baby, um bebê. Frasezinha simplesinha, mas você já pode contar, né? Olha, fulana vai ter um bebê. Maria, então, Maria will have a baby. Joana will have a baby. Né? Tranquilo, não tem problema. Aqui já está perguntando, né? Will she have a baby? Ela vai ter um bebê? Né? Eu poderia perguntar, will Maria have a baby? Maria vai ter um bebê? Will Joana, no lugar do she aqui, eu poderia colocar Joana, né? Will Joana have a baby? Will Antônia have a baby? Antônia terá um bebê? E a última frase é uma frase já grandezinha, maiorzinha, né? Para vocês aí treinando também vocabulário. Eu estou investindo nessa questão do vocabulário com vocês, porque você já tem que ver. O will é um verbo modal que não tem tradução específica, só indica futuro. E o você, have, ter, enough. A pronúncia é enough. Esse GH, ele tem o som de F. Em alguns casos, o GH em inglês não tem som, é silencioso, principalmente no meio das palavras, e no final, geralmente, tem o som de F, enough. Depois nós vamos melhorar essa pronúncia aí, enough. Enough patient to do this. Você terá, né? Terá é will have, né, gente? Já falamos. Você terá paciência suficiente, enough patient, porque em inglês eles usam primeiro o adjetivo, né? Paciência suficiente, né? Enough patient. To do this. Do é o quê? Fazer. To do, para fazer. This, isto. Nós já estudamos também esse final dessa lição.